O Palmeiras jogou nada até agora. Eu concordo. Mas eu acho que... Isso não é questão de boa ou má vontade com ninguém, até porque aqui ninguém tem que ter boa nem má vontade. Tem que... Rapaziada, contrariando alguns especialistas, todos os brasileiros chegaram nas oitavas do Mundial. Este fim de semana teremos Palmeiras e Botafogo e Flamengo e Bayern. Muitos comentaristas estão discordando sobre quem são os favoritos, inclusive chegando até a discutir. Antes de mais nada, já deixa aquele like e se inscreva no canal. Agora, bora pro vídeo. Mas sim, o time brasileiro vai além do que eu imaginava. Eu não ficaria surpreso se nenhum passasse, passaram, agora um pelo menos vai passar para as quartas de final. Então acho que foi além do que eu imaginava, sim, o futebol brasileiro. E a minha base é o que eles apresentam aqui no Brasil. O Campeonato Brasileiro é um campeonato com nível muito baixo, tecnicamente falando. Mas você acha que o Palmeiras tem mais chance que o Botafogo? Na minha crença, eu acho que o Palmeiras tem mais chance. Não, pô. Crença, pô. Não, porque eu acho que é um confronto nacional de times que se conhecem o tempo todo, jogam o tempo todo aí. Acho que o Palmeiras fez uma primeira fase ruim, mas acho que é um time muito bom, tem mais banco do que o Botafogo. Acho que pode fazer trocas mais interessantes que o Botafogo. E nós estamos focados no Botafogo porque ele foi heróico, porque ganhou do PSG. Ele suou sangue para ganhar do Sul. Ganhou do PSG, ganhou do Palmeiras ano passado, na Libertadores, ganhou na decisão do Brasileiro. Como perdeu há 2 anos atrás. Jogou partidas de forma competitiva aqui. O Palmeiras jogou nada até agora. Eu concordo. Mas eu acho que... Isso não é questão de boa ou má vontade com ninguém, até porque aqui ninguém tem que ter boa nem má vontade, tem que ser realista. Então... Né? Nesse papo que rola aí também. Sim. O Palmeiras jogou nada. Eu concordo. E, aliás, já vinha jogando mal no Brasileiro. Concordo, mas eu acho que... Eu só queria entender. O meu ponto é que seria muito pior para o Palmeiras e também para o Botafogo ter que enfrentar um outro europeu. Eu acho que é o confronto em que os dois têm mais chances. Sabe por que eu faço e acho que nesse confronto, só para terminar, Mauro, rapidinho. E acho que nesse confronto é um confronto olho no olho, que o Botafogo e o Palmeiras estão... Não tem, o Botafogo vai jogar retrancadinho porque ganhou do PSG desse jeito. Não acho que vai ser assim. Acho que vai ter que se impor. Acho que um confronto nacional sempre tem uma imprevisibilidade enorme. E acho que o Palmeiras... pelos 5 anos de Abel, de em momentos difíceis, achar coelho na cartola, passar, eu acho que o Palmeiras tem mais chance. Achou coelho na cartola nas últimas Libertadores? Não achou, mas achou no Brasileiro em 2023. No último Campeonato Paulista? No último Brasileiro, ele perdeu o título, não estava na mão dele? Concordo. Tirone, você está lá em 2021, 2022. Se o Palmeiras for eliminado pelo Botafogo, a temporada do Palmeiras corre um grande risco. As convicções no Abel, elas podem se perder justamente por tanto tempo sem um jogo grande, a ponto da presidente ter falado que o ano passado foi ruim e o Abel justificava porque a gente não tem tanto jogador. Hoje agora tem. O Estevão vai embora, literalmente. Uhum. O Paulinho talvez tenha que fazer um novo procedimento. Então, tem muita coisa em jogo para o Palmeiras nessa partida. Muita coisa. Se o Palmeiras fosse jogar no sábado uma eliminatória contra o Bayern, não teria tanta coisa. Contra o Botafogo tem coisa pra caramba. Pesa mais. Muito, vira obrigação. O fato de jogar um time contra um time brasileiro. Tem obrigação. Na cabeça do Palmeiras é obrigatório o Palmeiras ganhar. Exato. Pedro, boa tarde, companheiros. Teremos aí um Botafogo que deixou uma ótima impressão, mas jogando em jogos com características muito próprias, né? Primeiro contra o PSG, quando jogou fechado, jogou por uma bola. Jogou muito bem, cedeu pouquíssimas, quase nenhuma chance clara de gol ao adversário e aproveitou a oportunidade que teve, né, uma das oportunidades, venceu por 1-0. E depois o jogo do Atlético, que ele jogou podendo perder por até 2 gols, e acabou perdendo por 1 gol. Ou seja, tinha uma vantagem que não vai mais existir nessa competição, né, que é entrar podendo perder o jogo. Então, para mim, é meio misterioso o que vai fazer o Botafogo agora numa situação que ele enfrenta um adversário que ele conhece, o time que também é do Brasil, e que não se imagina que vai jogar tão fechado como fez contra os franceses, o time francês, e como será? E não tem vantagem, né, como teve contra o Atlético. Então tem que ser diferente o Botafogo de tudo que a gente já viu até agora. E o Palmeiras vem de partidas muito fracas, a última foi realmente terrível, aquela sensação que fica de emoção para o torcedor porque o time empatou. É natural que o torcedor se emocione com a reação e um empate, mas o contexto foi de uma atuação muito fraca, muito abaixo. O Palmeiras, para mim, dos 4, foi o que jogou pior futebol dos 4 brasileiros. E tem agora uma oportunidade de ir à forra, porque o Botafogo foi seu algoz
do Campeonato Brasileiro passado e também na Libertadores, né? E jogou melhor que o Palmeiras no começo agora da rodada inicial, né, do Campeonato Brasileiro em São Paulo. Mas vai ter que jogar um futebol melhor o Palmeiras, que se contratou muitos jogadores e ainda não conseguiu transformar essas contratações no futebol melhor. O time do Flamengo, eu estava falando isso, a escalação do time do Flamengo são jogadores de seleção e jogadores rodados. Não é que só jogou aqui no Brasil. Pulgar, Gerson e Jorginho jogaram fora. Jogaram fora do país. Aí o Arrascaeta, se jogar, é um cara que está indo para a terceira Copa do Mundo. O Bruno Henrique já jogou fora do país se começar jogando. Cebolinha, se jogar. É um time internacional. Sim. E não vai chegar aqui e ficar olhando. É que nem você falou que o Estevam ficou olhando pro Messi, né? Todo mundo vai dar uma olhada pro Messi. Mas quando o pouco rolar, eu não sei se esses caras vão ficar olhando. Porco, você diz, não sei bola. De bola, né? Não, porque são porco. O fato de um estar no meio de temporada e o outro no final de temporada, é claro que são fatores que pesam. Obviamente pesam. Mas ainda assim, eu acho que o Bayern, ele tem um poder maior de pegada, um time mais forte no todo. Então, embora o Flamengo tenha feito um trabalho bom na primeira fase, acho que nesse jogo a diferença fica muito grande. São duas equipes sim, com um jeito de jogar muito parecido. E isso também é um fator que, se o Flamengo não abrir mão, e parece que o Felipe Luiz não vai abrir mão, jogar de uma maneira muito parecida com o adversário, que no meu modo de entender é bem superior, é complicado. Fica mais difícil você imaginar que você consiga algum resultado. A única explicação que se tem da vitória do Botafogo sobre o PSG é que ele abriu mão de tudo, né? Ele deixou o PSG e jogou por uma bola. Mas parece que isso não passa nem de longe pela cabeça do Felipe Luiz, até pelas convicções que ele tem. E como eu já citei aqui ontem, o Bayern é um time forte demais, é um dos times da elite do futebol europeu, mas eu acho que o Bayern atual do Kompany não é um time tão forte assim, coletivamente falando, né, tão consistente. Ele tem derrotas com times pequenos, médios e grandes durante a temporada. Como toda equipe de futebol tem seus dias bons e ruins, né? Na própria competição. Não vou nem falar do jogo com o Benfica, porque era um time cheio de reserva, mas contra o Boca o jogo foi 2-1. Esse Boca aí fez uma campanha vergonhosa ao final. E não foi uma vitória simples do Bayern de Munique. Ele não se impôs, ele não teve sobras, né? Ele ganhou por 2-1 ali, com um gol até na parte final do jogo. Então, não é um adversário imbatível, é um adversário difícil. Eu acho que vai entrar mais centrado, porque é um jogo eliminatório. Mas é possível, o Flamengo tem que tentar fazer o seu melhor jogo e tentar avançar. Se conseguir, já será mais um grande feito. E aí, seja o que Deus quiser daí para frente. Repito, o time brasileiro não tem a obrigação de ganhar nada, isso é um devaneio de parte da imprensa em busca do clique fácil. Você começa a vender para as pessoas a ideia de que os times brasileiros vão ganhar. Aí, conseguiu o Botafogo, conseguiu ganhar do PSG. Mas, ok, não é desmerecer a vitória, mas entender o contexto, toda a situação, né? Dá para jogar sempre assim, dessa maneira? Uma coisa é um jogo, como o Bruno falou, coisas distintas. Um jogo, uma vitória e tal, outra é o contexto de uma competição, né? Contra adversários que são muito fortes, apesar de estarem em fim de temporada e tudo mais, o que até diminui a distância entre eles. Mas não a ponto de fazer os brasileiros fortes candidatos ou terem a obrigação de ganhar alguma coisa. Nenhum deles tem. Acho que a obrigação é fazer o melhor possível, jogar o melhor futebol possível. E aí, rapaziada, pra vocês, quem chega nas quartas? Deixem nos comentários e se inscrevam no canal. Obrigado por assistirem até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!